Ainda lá em agosto, quando estava sendo cogitada ali essa questão da delação premiada do Mauro César Cid, entre julho e agosto, eu tinha trazido uma publicação lá no Twitter, que agora chama-se X, dizendo que a delação dele teria de ser muito mais ampla do que o que estava sendo divulgado na mídia, porque aquilo que a mídia estava divulgando, que se tinha encontrado no e-mail dele, que se tinha encontrado em e-mail de outras pessoas ligadas a ele, não serviria meramente de subterfúgio para validar uma delação premiada. Ele precisaria trazer novidades, porque aquilo que a polícia já estava ali tendo contato na mão naquele momento, não precisava mais de comprovação do Mauro Cid, porque a própria prova teria sido encontrada pela própria Polícia Federal. Agora, a segunda informação compartilhada na coluna do Aguirre Talento lá no UOL, Bolsonaro queria esconder alvos da PF no Alvorada de Cid em delação. Em mais um depoimento de sua delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, queria esconder no Palácio da Alvorada alvos investigados pela Polícia Federal por ataques às instituições democráticas para impedir que fossem presos. Um deles foi o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que acabou fugindo para o Paraguai. Cid diz que o então presidente da República chegou a determinar que Eustáquio, alvo dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no STF, ficasse escondido na sua residência oficial para evitar que fosse preso. Procurado, a defesa de Bolsonaro negou as acusações e disse que ele não tinha relação próxima com Eustáquio. Segundo a ajudante de ordens, Bolsonaro também discutiu tomar a mesma iniciativa em relação ao youtuber Bismarck Fugaza. As informações foram confirmadas ao UOL por 3 fontes que acompanharam a delação de Cid. Em dezembro, Oswaldo Eustáquio chegou a ser recebido no Palácio da Alvorada por Bolsonaro. Um vídeo do jornalista entrando na residência oficial no dia 12 de dezembro circulou nas redes sociais, mas ele negou que a intenção fosse se refugiar lá por causa de uma eventual ordem de prisão. De acordo com o depoimento, foi o próprio Cid quem dissuadiu Bolsonaro da ideia, sob o argumento de que isso poderia lhe acarretar problemas sérios perante o STF. O tenente-coronel disse que Bolsonaro autorizou um carro oficial a transportar Eustáquio para outro lugar, para tentar impedir que seu paradeiro fosse rastreado por investigadores. Traduzindo para vocês de forma bem direta, o Jair Bolsonaro utilizou a estrutura do Estado para proteger indivíduos que estavam supostamente ligados ali à organização criminosa que a gente conhece como Gabinete do Ódio, e ele utilizou a estrutura do Estado para proteger esses indivíduos, e para mim é mais do que evidente o motivo dessa proteção. Esses indivíduos, caso presos, poderiam abrir a boca e entregar tudo aquilo que a gente sabe do Jair Messias Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e da suposta organização criminosa que a gente conhece como Gabinete do Ódio, que inclusive quem tem acompanhado as redes sociais voltou com a força toda. Apesar da defesa do Jair Messias Bolsonaro, através da figura do Fábio Van Garten, negarem essas informações, dizer que o Bolsonaro, inclusive, não estaria disposto a cometer crime por alguém que ele não conhecia, quer dizer, por alguém que ele conhecia, ele estaria disposto a cometer crime, mas por alguém que ele não conhecia, ele não estaria disposto a cometer crime supostamente, né? O que o advogado dele mesmo disse ali. O Oswaldo Eustáquio negou também, porém, portais da época como Terra, a própria CNN Brasil, a própria Carta Capital trazem ali informações de que o Oswaldo Eustáquio se escondeu sim no Palácio da Alvorada para não ser preso. Material publicado aqui no portal Terra no dia 13 de dezembro, ou seja, no dia seguinte, supostamente, que Oswaldo Eustáquio teria de se esconder lá no Palácio da Alvorada. Oswaldo Eustáquio se escondeu no Palácio da Alvorada com medo de prisão, diz advogado. Blogueiro desmente a informação e diz que foi à residência de Bolsonaro acompanhar outros 2 apoiadores. Em material publicado na CNN Brasil, a informação traz os detalhes dessa questão também, tem até um vídeo do próprio Oswaldo Eustáquio, que eu vou deixar para vocês, que ele diz ali, inclusive, que se reuniu com o Bolsonaro para algumas pessoas, que jantou com o Bolsonaro, que bateu um papo com o Bolsonaro, depois de estourar ali a confusão. Hoje ele nega que teria encontrado com o Bolsonaro, agora ele diz que só conversou com o Mauro Cid, que não conversou com outras pessoas, e a própria defesa dele na época, inclusive em material publicado aqui na CNN Brasil, traz informações de que sim, ele foi para lá para se esconder com medo de uma possibilidade de prisão. Material aqui da CNN Brasil. Temendo ser preso, blogueiro investigado no inquérito das fake news está dentro da Alvorada, diz advogado. Defensor afirmou ter ouvido rumores de que haveria um mandado de prisão contra Oswaldo Eustáquio. Ou seja, Bolsonaro estava utilizando a estrutura do Estado, protegendo criminosos. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, os crimes que ele teria incorrido de acordo com o entendimento da lei. Só que antes disso tudo, eu preciso lembrar para vocês que o próprio Mauro Cid, na delação dele, também disse que existia uma relação do Bolsonaro com o Gabinete do Ódio e que algumas figuras eram mais ou menos radicais no tal Gabinete do Ódio. Entre os mais radicais
estariam ali o Felipe G. Martins e o Técio Arnold Tomás. Quem é o Técio Arnold Tomás, Carlito? É essa figura que aparece aí na tela, inclusive ele viajou para os Estados Unidos da América, ficou com o Bolsonaro lá durante um tempo, voltou com o Bolsonaro também, nas imagens que a gente pode ver do Bolsonaro voltando pro Brasil, se você procurar na internet. Você vai encontrar o Técio Arnold Tomás.